meu nome é Letícia Menezes, né? Eu sou doutoranda da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade. Sou formada, né, em bacharelado em Ciências Biológicas também pela UFRPE e tenho mestrado em Botânica também pela UFRPE. E hoje trouxe para vocês a palestra intitulada Predadoras Silenciosas, o impacto das aranhas na ecologia reprodutiva das plantas. Antes de realmente entrar, né, nesse tópico aranhas, eu vou introduzir um pouquinho, né, dessas interações ecológicas para vocês, para contextualizar o tema. Né? Então, o que a gente vai focar realmente são as interações ecológicas interespecíficas, né? E aí a gente tem, né, como principais interações competição, mutualismo, comensalismo, amensalismo, e aqui a gente realmente vai focar na palestra, que é a interação consumidor-recurso, né? Dessas interações, a gente tem três principais tipos, que seria a interação predador-presa, herbívoro-planta, parasita-hospedeiro. Na parasita-hospedeiro, né, o hospedeiro ele vai ser o recurso, enquanto que o parasita vai ser o consumidor. Na questão herbívoro-planta, mesma lógica, né, a planta vai ser o recurso, enquanto o herbívoro vai ser esse consumidor. E na predador-presa, que é a que a gente mais vai falar aqui ao longo dessa palestra, né, realmente a presa, no caso aqui, né, que seria a planta, e o predador vai ser o consumidor, né? Eu falei a presa, a planta, mas não, a presa seriam os visitantes florais. E o predador seriam as aranhas, né, que vão predar esses visitantes. E aí, nessas interações planta-animais, nós temos interações que podem ser benéficas para a planta e interações que podem ser antagônicas. Como a interação benéfica, nós temos, né, o principal tipo, que é a polinização. E eu estou focando nesse ponto porque já que a gente está falando do impacto das aranhas na ecologia reprodutiva das plantas, a gente tem que entender como essas aranhas elas vão interferir nesse serviço de polinização. Então, a polinização ela vai ser, sim, uma interação benéfica para a planta, né, já que ela vai estar fazendo ali, vai ser responsável pela reprodução dessas plantas, mas a gente também tem uma interação antagônica, por exemplo, a herbivoria, onde os herbívoros vão estar consumindo partes da planta e acabam trazendo algum dano para essas plantas. E aí, por isso, seria uma relação antagônica. De qualquer forma, essas interações planta-animal, elas vão ser as principais responsáveis pela estruturação da comunidade, né? Então, elas vão acabar agindo na manutenção das cadeias tróficas, lembrando sempre que as plantas, elas estão aí, né, sempre como algo primário, elas vão estar na base dessas cadeias. Então, elas são de vital importância e a reprodução dessas plantas é de vital importância. Por isso que é tão importante entender como funciona essa dinâmica, como vão agir, né, esses agentes, como eles vão interferir nessas cadeias, nessa estruturação da comunidade. Falando um pouquinho mais de polinização, né, esse serviço ecossistêmico ele é fundamental. Como eu disse, as plantas elas estão na base dessas cadeias, então, e na base da própria estruturação das comunidades. Então, manter esse serviço em funcionamento é fundamental para que a comunidade continue estruturada, para garantir a continuidade desses serviços dessas cadeias tróficas. Então, a polinização ela é realmente muito importante. E aí não tem como você manter, né, essa estruturação da comunidade, esses serviços, essas cadeias tróficas sem esse serviço de polinização. E aí, quem é que realiza esse serviço de polinização? Nós temos vetores abióticos e bióticos. Abióticos seriam vetores, né, como, por exemplo, a água ou o vento, né, grandes produções, né, de cereais, por exemplo, arroz, são plantas polinizadas por
vetores abióticos, polinizados pelo vento, por exemplo. Mas em torno de 80% das plantas das angiospermas do mundo, elas vão ser polinizadas por animais. E aí, né, por isso esse termo biótico, né? Esses animais, eles vão ser responsáveis por fazer a polinização de mais de 80% dessas plantas. E aí a gente vê a importância dos animais nesse serviço ecossistêmico, né? Então, entender os fatores que vão fazer com que esses animais sejam atraídos para as flores ou que eles sejam afastados das plantas é de vital importância. E aí, como as pessoas, a polinização, os animais fazem essa polinização. Só que isso não ocorre de forma altruísta. Não é que o animal ele pense, eu preciso fazer essa polinização, porque a planta, querendo ou não, ela faz parte da comunidade que eu vivo, e aí eu preciso prestar esse serviço. Não, não é assim de forma altruísta. As plantas, né, elas vão desenvolver diversos mecanismos para garantir essa visita. Então, elas vão ter mecanismos de atração, né? A flor, né, as angiospermas, elas são caracterizadas por serem plantas com flores. Elas vão ter vários mecanismos, né? As flores terão esse mecanismo de atração para garantir que aquele animal chegue na flor e realize a polinização. Então, vamos lá. O que é a polinização? A gente vai precisar que aquele grão de pólen, né, que está ali na flor, ele saia daquela flor e vá até outra flor. Aí tem diversos tipos de polinização, não vou entrar nisso, mas assim, a gente tem polinização na própria flor, né? O grão de pólen, ele cai no próprio estigma da flor, ou aquele pólen, ele vai cair na flor da mesma planta que está, ou aquele pólen, ele vai ser levado até uma planta mais distante. Então, existem diversos tipos, né, de polinização, mas esse não é o foco aqui, é só para deixar claro que existem esses diferentes tipos. Mas assim, elas vão ter vários mecanismos de atração para garantir que esse animal vá lá, pegue esse grão de pólen, seja na própria flor, na flor da mesma planta, na flor de planta diferente, pegar esse grão de pólen e fazer esse transporte. E aí, quais seriam os principais mecanismos, né, que essas plantas, que essas flores vão ter para fazer essa atração? Primeiramente, cor, né? Então, ter uma cor chamativa, vistosa, né? Vai atrair mais polinizadores. E isso, na verdade, a gente tem que, vamos lá, de dia, por exemplo, estou falando de abelhas, beija-flores. Então, ter uma cor assim, muito chamativa, um vermelho, um azul, amarelo, né? Faz com que atraia. Mas, por exemplo, flores que são noturnas. Então, concorda que no escuro, uma flor branca vai se destacar mais. Então, não necessariamente uma flor branca não é que ela não seja vistosa, é que às vezes o horário em que ela está ali disponível para ser polinizada é mais vantajoso para ela oferecer a cor branca. Né? E plantas diurnas teriam flores mais vermelhas, amarelas, azuis, violetas, entende? Mas isso também vai variar com o tipo de polinizador. Tem polinizador que é diurno, polinizador que é noturno, então varia muito o horário, o tipo de polinizador, enfim. Outro mecanismo é odor, né? Então, as flores elas têm fragrâncias que vão atrair esses visitantes. Não necessariamente essas fragrâncias vão ser atraentes para nós, né? A gente tem flores, por exemplo, que podem simular o odor de matéria em decomposição, porque essas flores vão atrair moscas, aquelas moscas que gostam de ficar ali, matéria em decomposição. Então, assim, pra gente é um cheiro desagradável, mas o foco dela não é a gente, são aquelas moscas que ela vai atrair. Então, lembrando disso também, quando eu falo odor, eu não estou falando daquele odor adocicado, aquela fragrância cheirosa de flores específicas. É o odor que vai ser interessante para o polinizador, que é interessante para a planta. Então, ela também vai investir. Tem visitantes florais que já não são atraídos por odor. Então, para aquela planta não seria interessante produzir odor. Seria um gasto de energia desnecessário. E os principais, assim, que mais se tem, né, registros, seriam realmente os recursos. Os visitantes que vão atrás das flores em busca de recurso. Então, a gente tem o néctar, né, muitas plantas de néctar, beija-flores consomem néctar, abelhas levam néctar para o seu ninho. Então, assim, é um alimento, né,
que é realmente muito requisitado pelos visitantes florais. Então, eles vão nas flores em busca desse néctar. Mas não só isso. Algumas flores, elas vão ofertar pólen. A gente tem flores, por exemplo, que só ofertam pólen. Chamadas flores de pólen. Elas vão produzir uma quantidade absurda de grãos de pólen, porque ela tem que produzir, pense, além daqueles que vão ser usados para polinização, ela vai ter que produzir a mais, porque querendo ou não, ela está ofertando pólen ali como recurso alimentício. Então, tem também esses recursos. Mas também tem outras espécies. Tem flores que ofertam óleo, por exemplo. Tem flores que ofertam resina, né? Abelhas usam na construção dos ninhos. Então, assim, tem diversos tipos de recursos que aí realmente também é um mecanismo bastante interessante, que é fornecer esse recurso. O visitante vai em busca do recurso e aí ele acaba realizando a polinização, fazendo dessa coleta aí de recursos, ele acaba realizando a polinização. Então, também é um mecanismo bastante interessante. E aí, trazendo isso para o contexto de cadeias tróficas, a gente tem que pensar que, para o predador, vamos lá, a gente vai ter aquele visitante ali, então é interessante para ele que ele leve um tempinho ali, já que, pense, um visitante chega e sai em 3 segundos. Não vai dar tempo do predador fazer, né, conseguir capturar. Então é interessante que seja para ele, né, para o predador, que seja uma flor, onde o visitante ele passe um pouquinho mais de tempo, onde ele faça aquela coleta ali mais demorada, para que dê tempo para ele fazer essa captura. Então, além disso, a gente tem que pensar no tamanho dessas presas. Então, por exemplo, será que é interessante para uma aranha ficar numa flor que seja visitada por beija-flores? Ela não vai conseguir predar o beija-flor. Não, mas quando a gente fala de abelhas menores, por exemplo, não é o caso dessa da foto. Essa aqui da foto já é grande para algumas aranhas, mas para abelhas menorzinhas já seria interessante uma flor que receba a visita de abelhas menores, porque aí ela já consegue fazer aquela predação. Mas a gente vai aprofundar isso mais para frente. Eu trouxe outro tipo de interação planta-animal, que é a herbivoria. E por que eu trouxe? Porque as aranhas, elas também podem consumir, não necessariamente elas vão estar consumindo polinizadores, elas vão consumir o visitante que tiver ali. E o herbívoro, aqui mais especificamente, né, o florívoro, que é aquele consumidor de partes florais, eles também podem ser presas para as aranhas. Então, aqui, né, ela também é uma interação consumidor-recurso, né, a florivoria, né? E aí a gente tem 2 tipos. Existem herbívoros ou florívoros, né, que são predadores, e tem os parasitas. Como assim a gente tem um herbívoro que é predador? No sentido de um herbívoro, existem herbívoros que acabam fazendo isso. Eles, no processo de se alimentar, seja porque estão mudando, né, o inseto, ele está de um estágio de vida para o outro, por exemplo, ele acaba consumindo aquela planta em sua totalidade. E aí ele acaba matando aquela planta. E aí, ou matando aquela semente, ou matando alguma questão vital para a planta. E aí, quando ele ocasiona a morte, ele acaba sendo destacado por alguns autores como predador. Mas a maioria, né, e principalmente os que eu vou abordar aqui ao longo da palestra, seriam do tipo parasita, que eu estou me alimentando ali da planta, mas é só uma partezinha aqui, uma partezinha ali. Óbvio, vai causar um dano, mas não vai causar a morte da planta. Vai causar um dano ali pontual, local. E aí até interessante para o herbívoro, para o florívoro, que aquela planta continue viva, porque aí todos os dias ele vai ter onde se alimentar, né? E aí, aqui, em se tratando de polinização, como eu disse, é realmente focando na florivoria, que é o consumo das partes florais, né? Porque essa florivoria ela vai ter um efeito nos polinizadores. Ela pode acabar reduzindo a visita dos polinizadores. Aqui, ó, nessa foto, eu tenho aqui um gafanhoto, ele está consumindo diretamente, né, os estames, mas veja, já tem uma parte aqui da corola. Corola, né, são as pétalas, é o conjunto de pétalas da flor. Então, aqui a gente já tem uma parte da pétala consumida, ele já está aqui consumindo as anteras. Então, assim, para um visitante, eu sou polinizador. Eu tenho uma flor intacta e eu tenho uma flor que está ali com algum dano nas pétalas, nas anteras.
eu vou optar, assim, a comida. É sempre aquela coisa, a gente começa a comer com os olhos. Para o visitante é quase como se fosse a mesma coisa. Não que ele vai consumir a planta, mas ele pensa, naquela planta que está intacta, provavelmente o néctar, o pólen vai estar numa qualidade melhor. Então eu vou visitar aquela planta que está intacta. E aquela flor que já foi ali consumida uma parte, eu não vou visitar tanto. Então, assim, isso vai ter um efeito realmente nos polinizadores, né? Nessa frequência de visitas desses polinizadores nessas flores. E aí, né, como eu acabei de falar, a gente vai ter, né, esses efeitos da florivoria direto ou indireto. Qual seria o efeito direto? Pegando aquela mesma foto que eu acabei de mostrar, a gente tem aqui o gafanhoto consumindo as anteras. E aí, no que é que isso impacta? Essa planta eu trabalhei com ela no mestrado, e aí acontecia muito de vir o gafanhoto comer as anteras, comer os estames, e a flor fica lá. Então, assim, tem a flor, mas não tem o recurso. Se o meu interesse é polinização, se o meu interesse é que o grão de pólen ele saia dessa flor para outra flor, e veio um florífero e consumiu essas anteras, ela acabou com o meu serviço de polinização. Porque agora eu não tenho mais pólen para ser disponibilizado para fazer essa polinização. Outras flores ao meu entorno podem ter, mas naquela flor ali não tem mais. Então, quando há o consumo dessas partes, né, que a gente chama as partes reprodutivas diretamente, seriam as anteras e os estames, a gente diz que o efeito do florífero foi direto. Ele acabou com a possibilidade de polinização daquela planta, porque ele consumiu as anteras e consumiu os estames. Desculpa, consumiu as anteras e consumiu o estigma, né? E aí a gente também vai ter um efeito indireto, como está aqui representado nessa foto. Aqui ó, a gente tem as estruturas reprodutivas, elas estão intactas, mas a gente tem aqui o consumo da corola, das pétalas. E aí aquele mesma história que eu contei. Eu tenho uma flor intacta, eu tenho uma flor que foi florivorada. Eu vou optar pela mais bonita, porque o raciocínio do visitante é que na mais bonita eu vou ter um néctar mais doce, eu vou ter mais grão de pólen, enfim, eu vou ter qualidade melhor do recurso que eu vou coletar. Então, acaba tendo esse efeito indireto. Eu até tenho pólen aqui. Não é que essa flor vai receber 0 visitas, mas vai impactar na frequência de visitas dessa flor. E aí, aqui a gente entra realmente nessa interação planta-aranha. Né? A gente vai ter, serão predadores, né? Aqui, ó, nessa imagem, fica bem legal, porque aqui eu tenho uma aranha. Veja, ela tá embaixo da flor, mas a própria cor dela, assim, já é bem parecida com a da flor, né? Aqui eu tenho um herbívorozinho, mas é bem pequenininho, mas ele chega a fazer alguns danozinhos nas pétalas. E aqui eu tenho um visitante. Nesse caso dessa foto aqui, dessa espécie, essa borboletinha aqui, ela, no caso, é um pilhador. Ou seja, ela está roubando o recurso, né? Ela não está sendo um polinizador eficiente. Então, aqui, digamos que essa aranha, ela predasse essa borboleta aqui, ela estaria tendo um efeito, né, benéfico, porque isso aqui é um ladrão de néctar, né? Ou se predasse esse herbívorozinho aqui, porque querendo ou não está causando dano nas pétalas. Então seria um efeito benéfico. Mas aí aqui é só a foto para exemplificar para vocês. Que às vezes numa mesma flor, essa flor, gente, ela é pequenininha assim, tá? Então às vezes numa mesma flor a gente tem aqui, ó, uma tripla interação acontecendo. Eu tenho um visitante floral, mesmo sendo ladrão de néctar, mas é um visitante. Eu tenho um florífero e eu tenho a aranha na mesma flor. Elas estão ali interagindo. Então vamos lá. Como eu já tinha dito, vai ser uma interação consumidor-recurso, né? Nesse caso aqui, o recurso não é a flor, vai ser os visitantes florais, né? E aí a gente tem vertebrados que costumam usar essas flores como local de caça, né? Principalmente mantídeos e aracnídeos. Mantídeos, né, seriam louva-a-Deus, por exemplo, e os aracnídeos realmente, né, que é o que eu trouxe aqui, é o meu objeto de estudo. Trabalhei com isso no mestrado, estou trabalhando agora no doutorado, né? Porque são seres representativos, assim, que a gente encontra bastante fazendo essa predação em flores. E aí, muitas dessas aranhas, né, não totalmente, mas uma das principais estratégias dessas aranhas é do tipo senta e espera. Como assim? É justamente isso que vocês estão vendo aqui nessa foto. Ela fica aqui paradinha,
E aí, quando o visitante chega, ela dá o bote. Ou seja, ela não vai caçar ativamente, ela não vai, digamos assim, ficar correndo atrás da presa. Ou, no caso, ela não vai colocar teias de aranha. Ela fica realmente paradinha aqui. Quando ela vê, por exemplo, essa borboleta aqui é grande para essa aranha. Mas quando ela vê um visitante menor, uma abelha menorzinha, ela vai e rapidamente captura esse visitante. E aí seria essa estratégia, né? Senta e espera. E existem outras estratégias, vou falar disso mais pra frente. Mas uma das principais seria essa, senta e espera, né? Outra aqui, ó, elas podem ficar abaixo das pétalas ou camufladas. Essa aqui tá abaixo das pétalas. Tem aranhas que elas conseguem até mudar a tonalidade dela um pouquinho para combinar um pouco mais com a cor da pétala que ela tá. Então, elas podem fazer serviço de camuflagem. Ainda vai ter, elas podem usar fragrâncias das flores. Então, se tem um artigo, por exemplo, de aranhas que acabam, se elas passam as patinhas assim nas partes onde tem os odores, para que ela fique com o mesmo odor da flor e acabe assim se camuflando um pouco mais para evitar que os polinizadores eles fujam, né, de imediato ao perceber essa presença. Então, para tentar enganar. E aí, como é que funciona, né? Elas podem ter um efeito negativo, positivo ou neutro. Eu sei que pelo título da palestra, né, predadoras silenciosas, e aí eu falo do efeito que isso pode ter na ecologia reprodutiva das plantas, mas eu não disse que o efeito era negativo, né? Ele pode ter um efeito negativo, mas também pode ser um efeito positivo ou pode ter um efeito neutro, né? E aí eu vou falar disso mais pra frente. Uma das principais famílias de aranhas encontradas em flores, né? Como eu disse, eu trabalhei com isso no mestrado. E aí, isso aqui já seria até um resultado do meu mestrado. A principal família que a gente encontra é a família Tomicidae. Então, assim, são aranhas que têm essa estratégia de caça sem espera, que conseguem fazer essa camuflagem, às vezes, de mudar a própria coloração para combinar com o display floral em que ela está. Também é a mesma espécie da aranha que eu falei, que se esfrega na flor para pegar essa questão do odor. Também tem relato dessas aranhas refletindo luz ultravioleta. Então, assim, é uma família bem diversa que consegue ter vários tipos de estratégias para caçar nessas flores, né? Mas a gente também tem outras. Então, assim, a gente Oxyopide também, embora não tenha sido assim tão representativo como Tomicide, mas é também um número significativo de aranhas. Então, assim, Salticide também é muito frequente. E aí, Salticide já é uma predadora mais ativa. Ela já vai atrás, ela consegue mais ficar nas folhas também, não necessariamente na flor. Então, assim, varia bastante as estratégias de caça. E tem uma diversidade, infinitas diversidades de aranhas que podem fazer essa predação em plantas. As aranhas de teia, elas vão impactar também na visita e tal. E aí, no caso delas, elas já conseguem empregar predadores maiores, já que elas vão colocar teia. Então, assim, o que caiu na teia é o que caiu na teia. Então, assim, mas não necessariamente ela vai ficar ali na posição das flores. Ela pode colocar a teia ali só na parte das folhas, por exemplo. E aí já não impacta tanto a dinâmica reprodutiva. Mas a gente também tem essas aranhas que colocam teias. Então, assim, é uma infinidade de estratégias de caça dessas aranhas e elas têm essa relação próxima com as plantas. Como eu disse, né, eu ia abordar mais na frente, né, o efeito dessas aranhas, propriamente falando. E aí a gente tem aranhas com efeito positivo, negativo, neutro, como eu já tinha falado. E aí, quais seriam os efeitos positivos? Como eu tinha dito a vocês, né, eu uso muitas fotos dessa espécie, porque, como eu disse, eu trabalhei com essa espécie no mestrado. Então, todas essas fotos são minhas. Aqui, como eu disse, isso aqui é um ladrão de néctar. Pode ver, as estruturas estão aqui, né, os estames. O filete fica aqui no centro, não dá para ver bem, mas fica mais centralizado aqui. E se você vê esse visitante, ele não encosta em nenhuma dessas partes. Ou seja, ele não está coletando nenhum grão de pólen. O que significa que ele nem vai coletar, nem vai levar para outra flor. Ou seja, ele não vai realizar a polinização dessa espécie. Então, se eu tenho uma aranha que vai predar esse visitante, então para a planta é um efeito positivo.
porque eu estou reduzindo a frequência desses ladrões de néctar, o que significa que vai sobrar mais néctar para os visitantes que são realmente polinizadores efetivos dessa planta. Então, seria um efeito benéfico. Mas existem outros exemplos. Por exemplo, aranhas que pegam herbívoros. Então, a gente tem os herbívorozinhos que vão fazer, por exemplo, eu já presenciei aranhas predando, não gafanhoto, mas o bicho-pau. O bicho-pau lá tinha muito também que consumia essa flor. Então, eu já vi uma aranha pegando um menorzinho, né? Um estágio larval anterior à versão adulta, mas um estágio de vida anterior à versão adulta, mas tem lá a aranha predando essa versão mais jovem do bicho-pau. Então, acaba sendo um efeito positivo, porque se eu estou predando um herbívoro, um florífero, aquela minha flor não vai ser consumida, então ela vai ficar bonitona assim, né? E aí eu continuo atraindo visitantes que vão realmente fazer a predação, a polinização daquela flor. Tem outros exemplos, por exemplo, lembra que eu disse que a aranha ela vai predar presas que sejam compatíveis com o tamanho dela, né? Ela não vai pegar insetos gigantes. Então, por exemplo, tem um estudo onde a gente tem abelhas maiores, bombos, são abelhas maiorzinhas, assim, que até, eu acho que eu até tenho uma foto dela aqui, se ela aparecer, é aquela abelha do início, que é bem maiorzinha. Então, essa abelha, não é dessa planta aqui, mas é de um artigo, ela consegue polinizar super bem a espécie lá que o artigo está falando, mas das espécies trigona, que é uma abelha bem menorzinha, menorzinha até do que essa espécie aqui, ela não poliniza tão bem. E ela acaba até mastigando as anteras, causando um dano ali naquelas anteras. Ela mastiga as anteras. Então a aranha, ela preda essas trigonas, mas não consegue predar bombos, que é maior. Então também tem esse efeito negativo, porque ela acaba predando e acaba espantando, né, um pouco as trigonas, que vão causar um efeito negativo, e a bombos fica livre ali para fazer a polinização. Então, assim, são diversos efeitos positivos que podem ocorrer com as aranhas. Quanto aos negativos, né, aqui a foto está bem óbvia. Né? Essa espécie é aquela mesma da foto anterior, que eu mostrei que estava embaixo e tinha a borboletinha em cima com o florífero. Né? Aqui a gente tem essa espécie. Nesse caso aqui, ela predou uma abelha. Então, assim, ela fica ali ou embaixo ou em cima da flor, mas quando ela coleta, né, a maioria das aranhas, na verdade, quando coletam a presa, elas saem de cima, para não ficarem expostas aos predadores, e vêm para baixo, ficar escondidinhas aqui é a parte de baixo, né, isso aqui são as sépalas, né, as sépalas é aquela partezinha verde, né, que segura as pétalas, então ela fica aqui nas sépalas, escondidinha, consumindo a presa que ela acabou de capturar. E aí, qual é o problema? Esse aqui é um polinizador muito importante dessa espécie que eu trabalhava. Não só, mas um dos polinizadores. Fazia uma polinização extremamente eficaz. Então, ter aranhas, pode ver, já são espécies, inclusive, ó, só abrindo parênteses aqui, são espécies diferentes. Então, estratégias diferentes, hábitos alimentares diferentes. Mas aqui, ó, a gente vê que ela está consumindo um polinizador. Então, isso acaba impactando, porque o polinizador, em vez de estar aqui fazendo a polinização legal, que essa espécie a gente sabe que faz, ela foi predada. Então, ela já deixa de fazer esse serviço. Ela dava com pólen, a foto não tá legal, né? Até porque são insetos bem pequenos, então para tirar foto realmente fica difícil. Mas aqui, ó, tinha bastante pólen, então esse pólen ele já não vai ser levado para outras flores. Já está interferindo nesse serviço de polinização. Mas não só isso, uma coisa que as aranhas fazem bastante é a simples presença delas pode reduzir a frequência de visita dos polinizadores. Então, por exemplo, ela está paradinha aqui, como é o caso dessa foto. Tem visitante que não vai notar. Ou tem visitante, por exemplo, uma abelha maiorzinha, assim, uma bombus, como é o caso daquela maior, elas não se intimidam nem um pouco com a presença das aranhas ali nas flores. Elas visitam normalmente. Mas umas menorzinhas, como essa aqui que foi predada, quando ela vê, ela percebe que tem algo diferente, não todas, mas algumas. Percebem e dizem, não vou visitar. Há um sinal de perigo daquela flor ali. Então, eu não vou. A flor está intacta, bonita aqui, ó. Mas eu não vou visitar, porque tem um sinal de perigo e eu não vou ser predada, né? Eu vou para outra onde não tem esse sinal de perigo. E uma coisa interessante é que as abelhas, gente, as abelhas sociais, elas se comunicam.
Então, se eu não tenho sinal de perigo, eu já aviso as outras abelhas. E isso acaba fazendo com que elas mudem de rota. Elas mudam a rota de forrageamento e aí algumas flores podem acabar não sendo visitadas pela simples presença da aranha. Então, esse efeito negativo não necessariamente pela predação, mas a simples presença dela lá pode atrapalhar nesse serviço de polinização. Mas, outro efeito, e aí eu vou falar disso mais na frente, que se encontra bastante é o efeito neutro. Ah, mas você disse que ela reduz herbívoros e isso é bom. Você disse que ela reduz polinizadores e isso é ruim. Mas, gente, a abundância populacional dessas aranhas, ela às vezes é muito reduzida. Ou seja, eu causo um efeito naquela flor. Então, nessa flor aqui, essa flor ela pode não ser polinizada, ela pode não formar fruto, não formar semente. Mas quando eu olho para a população toda e eu tenho 100 flores, é uma flor que não está formando fruto, não está formando sementes. Nas outras 99, a chance legal ali de formar fruto, formar semente. Então, assim, causa um efeito local. Não todos, não estou dizendo que todas as aranhas vão ter efeito neutro, não. Mas o que se observa é que na maioria das plantas, ela vai ter um efeito mais neutro, porque vai ser assim, uma flor aqui, outra ali. Numa população de 100 flores, 200 flores, é muito difícil que tenham 100 aranhas, 200 aranhas para causar esse efeito negativo. Então, é um efeito pontual. Claro, às vezes a presença em uma flor faz com que aquelas 10 do entorno não sejam visitadas também. Mas são 10 comparado à população. Então, assim, realmente varia de acordo com a espécie. Outra coisa, como eu disse, elas têm o hábito de, quando elas fazem a predação, elas saem da flor. E elas não consumem assim a flor. Ela não consumiu essa abelha aqui em 10 minutos. Ela vai levar um tempo. Às vezes ela pega essa presa e ela vai levar horas para voltar para a flor de novo. Então, às vezes, o efeito é neutro por isso. Que, por exemplo, essa flor aqui, ela, dependendo da época, mas, por exemplo, ela abria às 6 da manhã. Então, 6 da manhã tava a flor lá, bonitinha. A aranha vai e chega lá por volta das 7. Por volta das 7, e às vezes, às 6 da manhã, às vezes já foi polinizada essa flor, mas digamos, a aranha chegou por volta das 7. 7h30 ela conseguiu predar um polinizador. Ok, ruim, predou um polinizador. Ela vai sair da flor. E aí, às vezes, ela só vai voltar às 10 da manhã, às 11 da manhã. Então, assim, esse tempo que ela ficou fora, deu tempo demais daquela flor ser polinizada. Dela receber outras visitas, porque ela está escondidinha aqui. Então, para o visitante, já não tem mais aquele sinal de perigo. Então, esse é outro fator que pode fazer com que seja neutro. Porque, na verdade, ela vai estar... ela passa um tempo ausente ali, consumindo, ou realmente ela tem baixa densidade populacional. Então, são N fatores que podem culminar nesse efeito neutro das aranhas nas plantas. E aí, como é que as aranhas elas escolhem esses locais, né, de forrageamento? Não é, vou ficar em qualquer flor. Porque, como eu disse, né, não faz sentido para uma aranha desse tamanho. Gente, como eu disse, essas flores são desse tamanho. A aranha está na metade da flor, ou seja, é uma aranha muito pequenininha. Não tem porquê essa aranha estar em uma flor polinizada por morcegos, polinizada por beija-flores, polinizadas por abelhas grandes, xilócopa, bombo, que são desse tamanho, que só recebem essas visitas. Calma. Então, vamos lá. Quais foram? Isso aqui também resultado da minha dissertação, né? Plantas arbustivas, porque fica numa altura legal, assim, né? Que vai receber diferentes tipos de visitantes, né? Actinomorfas. Então, também foi achada essa relação, né, de que flores actinomorfas acabam passando, inclusive em forma de disco também, acabam passando a visão para o visitante de que aquela flor tem mais qualidade de recurso e acabam recebendo mais visitas, né? Essa questão de forma de disco não só para isso, mas aqui, ó, lembra que eu falei que o tempo que o visitante passa na flor é interessante? Que o visitante que vem passa 2 segundos e sai não é interessante porque a flor a aranha ela não vai ter nem tempo de predar esse visitante. Então, assim, essas flores em forma de disco dão uma plataforma de pouso para o visitante. Então, o visitante ele vem, ele pousa, ele anda na flor até para achar o melhor local para consumir o pólen, para consumir o néctar, né? E aí, às vezes, ele passa um tempão ali coletando néctar, coletando pólen. Então, essas flores em forma de disco, elas dão essa plataforma e por isso elas são
as aranhas acabam preferindo esse tipo de flor. Não é que elas fiquem só nessa, elas acabam preferindo. Outra coisa, flores isoladas em vez de flores em inflorescência. Acabou tendo essa preferência também, né? São flores às vezes maiores, que duram mais tempo. Então, assim, acaba tendo essa preferência também por um sentido de que ela pode passar mais tempo ali naquela flor em vez de precisar mudar de flor. E flores que ofertam néctar, né? Flores que ofertam néctar, como eu disse, geralmente recebem abelhas pequenininhas, elas acabam tendo um tipo de visitante mais generalista, menorzinho, porque vai beber esse néctar. E aí elas acabam tendo, né, essa preferência por flores que ofertam néctar. A nível de curiosidade, né, eu tenho todos esses artigos, caso vocês tenham interesse, eu posso passar depois, mas a nível de curiosidade, já foi relatado uma aranha que ia para as flores e aí não para caçar visitantes florais, ela ia para beber o néctar, né? Ela acabava usando o néctar como recurso floral. Mas isso foi um artigo que eu achei bem interessante, né? Mas é a nível de curiosidade. Não, nesse caso aqui eu não vou trazer porque a gente está falando da dinâmica reprodutiva e de predação, né? E aí a gente também conseguiu concluir na minha dissertação que as principais presas das aranhas, né, dos artigos que a gente encontrou, é díptera. E aí vamos lá, gente. Moscas são bem pequenininhas. Até aquelas moscas varejeiras grandes, por exemplo, elas são um tamanho razoável. Então, para uma aranha, até essa aqui que é menorzinha, comparada àquela mais escurinha que eu mostrei na outra foto, é uma presa bem razoável. Então, elas acabam tendo preferência, ou às vezes não é nem preferência, é porque é o que ela conseguiu predar com mais facilidade. Serem espécies de díptera, né, moscas. E aí, moscas, a gente, como eu disse, tem várias flores que são polinizadas por moscas, então elas acabam tendo essa preferência. Outro ponto também, ó, insetos generalistas de pequeno porte. Então, o porte da presa é muito importante, né? Então, esses insetos generalistas, por que generalistas? Porque, por exemplo, essa flor aqui, ela, embora ela seja polinizada por abelhas, tudinho, mas ela acaba atraindo uma gama muito grande de insetos generalistas. Como eu disse, ó, tem bicho-pau, tem gafanhoto, tem esse insetozinho aqui que eu não tô lembrando o nome, tem coleóptera, tem borboletas. Então, assim, dá uma ampla variedade de presas para vários tipos de aranhas que têm estratégias de caça diferentes. Então, e às vezes esses insetos, os que são generalistas, eles não vão de, não, eu só vou em flores que tenham características próprias para abelhas. Não, inseto generalista ele vai visitar onde ele conseguir pegar recurso. E aí isso para as aranhas também facilita bastante. E, claro, né, insetos sem ferrão, de pequeno porte, porque é muito mais fácil para a aranha predar um inseto que não tenha ferrão, porque diminui a probabilidade desse inseto se defender. Então, fica mais fácil para ele fazer uma predação com sucesso. Então, também foi encontrado principalmente esse tipo de presa para as aranhas. E aí, como eu disse, na minha dissertação, a gente concluiu que na maior parte dos estudos, né, a gente pode constatar esse efeito neutro. E aí, por que isso acontece? Bom, primeiramente, comportamento generalista. Como eu disse, lá eu fiz uma meta-análise, né, uma revisão bibliográfica, mas eu também trabalhei em campo. Então, assim, o que é que a gente observa? A mesma aranha que hoje está se alimentando de uma abelha, amanhã está se alimentando de um bicho-pau, amanhã está se alimentando de, sempre menorzinho, né? Está se alimentando de uma borboleta. Então, assim, esse comportamento alimentar generalista pode ser que hoje ela seja positiva, amanhã negativa, amanhã neutro. Então, assim, vai variar. E aí, quando a gente fala em ciclo reprodutivo, que não é uma coisa de um dia para o outro, às vezes acaba não impactando tanto. As estratégias de camuflagem. Então, assim, como eu disse, tem aranhas que vão causar o comportamento de afastamento e tem aranhas que vão atrair. Então, assim, depende muito da espécie que está aí. Então, isso pode também ocasionar nesse efeito neutro. E o principal que eu falei o tempo todo é a baixa abundância populacional. Às vezes, como eu digo, nessa espécie que eu trabalhei mesmo, era um mar, assim, né? Daustinea montana, o nome dessa espécie, é uma convolvulace. Então, ela tinha várias, assim, quando floria, ficava um mar de florzinhas amarelas. E aí, às vezes, para eu encontrar aranha, era super difícil,
Eu olhava, e às vezes a gente achava uma e já era 10 da manhã. Então, assim, a abundância populacional é baixa. Então, ela acaba tendo efeito naquela flor, mas quando a gente vai olhar sem flores, o efeito foi quase nenhum. Então, assim, para uma espécie, ela produzir 99 frutos sementes contra um, tá excelente. Entendeu? A taxa de reprodução. Outro ponto que eu também falei é o tempo de consumo. Então, ela preda aqui, ela vai descer, ela não vai ficar em cima da flor, ela vai descer para as partes inferiores e aí ela vai passar muito tempo lá consumindo essa presa. Então, nesse tempo que ela passa fora, dá tempo de vários insetos virem realizarem essa polinização. Então, assim, é muito importante a gente entender o contexto amplo, porque se a gente for olhar para uma flor, pode ser que a gente diga, não, positivo, ó, consumiu o herbívoro, legal. Eita, negativo, consumiu o polinizador. Mas quando a gente coloca no contexto amplo, que foi o que eu fiz na minha dissertação, a gente olha no contexto mais amplo, a gente olha a nível da população, esse efeito ele acaba sendo neutro. Ele não tem um efeito realmente significativo na ecologia reprodutiva das espécies. E aí, né, só finalizando, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, né, aqui tem o meu e-mail pessoal, né, e podem encaminhar, caso vocês queiram os artigos que eu mencionei, caso queiram falar mais um pouquinho sobre o assunto, eu fico à disposição. Agradeço ao evento, né, pelo convite e fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigada.